A Constituição Federal de 1988 estabeleceu autonomia aos municípios para criarem uma lei orgânica própria. Aqui em São Paulo, a Assembleia Municipal Constituinte iniciou seus trabalhos em 6 de outubro de 1989 e, no ano seguinte, promulgou a Lei número 0 de 1990, a chamada Lei Orgânica do Município. Funcionavam ao mesmo tempo, com a mesma composição, a legislatura normal da Câmara Municipal de São Paulo, que tinha como presidente o vereador Eduardo Suplicy, e a Constituinte Municipal, que tinha como presidente o vereador Gilberto Nascimento. Para compreendermos como nasceu a lei de maior relevância municipal, hoje vamos conversar com o professor da USP, ex-vereador constituinte, Dr. Pedro Dalari, e com a procuradora legislativa aposentada, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Sejam muito bem-vindos. Que honra poder receber vocês dois aqui hoje para falar de um tema de relevância na sociedade. Muito obrigada, doutor Pedro. Não, eu que agradeço, Elis, doutora Maria Nazaré. É um prazer ter essa conversa com vocês aqui. Doutora Nazaré, que bom tê-la de volta aqui no Legislativo do Futuro. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, vamos começar então para falar desse tema muito interessante. Doutor Pedro, como é que foi formada a Assembleia Municipal Constituinte aqui em São Paulo? Bem, você explicou logo na abertura do programa, né, como nasceu a ideia de uma lei orgânica municipal e, portanto, de uma constituinte municipal. A Constituição Federal havia sido promulgada em 5 de outubro de 88 e a Constituição Federal fixou o prazo de 1 ano para que as assembleias legislativas fizessem as suas constituições estaduais. E a Constituição de São Paulo, né, foi aprovada, então, em 5 de outubro de 1989. Portanto, pela Constituição, os municípios do estado de São Paulo teriam, então, 6 meses para fazer a sua lei orgânica. E no dia seguinte da promulgação da Constituição Paulista, em 6 de outubro de 1989, passou a funcionar a Constituinte Municipal, que era formada por quem? Pelos vereadores que haviam sido eleitos no ano anterior, na eleição de 1988. Eu era vereador, havia sido eleito em 1988, eu era líder da prefeita Luísa Erundina aqui na Câmara Municipal e, com isso, integrei, junto com os meus colegas vereadores, a Constituinte Municipal. Funcionavam ao mesmo tempo, com a mesma composição, a legislatura normal da Câmara Municipal de São Paulo, que tinha como presidente o vereador Eduardo Suplicy, e a Constituinte Municipal, que tinha como presidente o vereador Gilberto Nascimento. Eram 2 parlamentos com as mesmas pessoas, um encarregado de tocar a vida da cidade de São Paulo, a Câmara, e outro parlamento, a Constituinte Municipal, com a função específica de fazer a lei orgânica. Quando a gente fala de uma lei tão importante como essa, né, a gente fica pensando 6 meses, né? A gente acompanha aqui os trabalhos em plenário e sabe que muitas vezes 6 meses não é suficiente para realizar qualquer coisa. E com relação a uma lei como essa, 6 meses é um prazo aceitável? Teve que ser em 6 meses mesmo? Teve prorrogação? Como foi isso na prática? Teve que ser porque a Constituição Federal estabeleceu. Claro, se a gente não aprovasse a lei orgânica do município no prazo, não haveria uma penalidade, mas nós, vereadores de todos os partidos, tínhamos um senso de responsabilidade muito grande. A gente sabia que, sendo São Paulo a cidade mais importante do país e tendo sido a autonomia municipal uma conquista tão relevante, seria um grande vexame se nós não cumpríssemos o prazo, e nós cumprimos, né? 4 de abril, né, um dia antes até, em 4 de abril de 1990, numa solenidade aqui na Câmara Municipal, então foi, né, aprovada a Lei Orgânica Municipal de São Paulo. Não podia ser diferente, né, doutora Nazaré? Porque São Paulo é referência mesmo nessa questão legislativa, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Eu estou me lembrando concretamente que nessa Assembleia Constituinte havia pessoas ilustres, juristas, inclusive. Concretamente, o doutor Floriano de Azevedo Marques, que hoje é ministro, foi diretor da Faculdade de Direito da USP e que, na altura, era assessor do vereador Francisco Whittaker. Exatamente. E, enfim, além de uma assessoria também da casa, muito atenta, muito firme, muito participativa, de tal modo que os resultados trouxeram uma lei orgânica que, além de pioneira, foi referência para todos os municípios brasileiros.
Doutor Pedro, quais foram os principais desafios, na sua opinião? Foi fazer em pouco tempo, né, 6 meses, uma Constituição, uma lei orgânica, que equivale à Constituição Municipal, que fosse juridicamente sólida, mas que fosse também dotada de muita legitimidade política. Toda a primeira parte da Constituinte foi dedicada às audiências públicas. Isso foi muito importante, né, reproduzindo um pouco o que havia ocorrido já na Constituinte Federal e na Constituinte Estadual. Então, cada um dos temas foi objeto de debates em que a sociedade participou através das suas entidades. Foi um tempo longo gasto nisso, mas muito importante, porque quando a lei orgânica é finalizada, ela traz com ela a incorporação dessa contribuição da sociedade, e por isso é que ela é um documento que até hoje é sólido. Claro, já houve muitas emendas, acho que são mais de 40, né, Sim. doutora Nazaré, porque é natural, um documento tão antigo, ele vai sendo reformulado. Mas a estrutura básica, a espinha dorsal dela, está válida até hoje. E está válida por conta da legitimidade do processo que a gerou. Doutora Nazaré, que acompanhou aqui na Procuradoria, né, de perto os trabalhos legislativos, sabe bem que o aperfeiçoamento é necessário, né? Porque assim, o mundo evolui, né? A cidade também, né, doutora Nazaré? E aqui na Câmara eu também vejo assim como um ponto muito positivo, foi o fortalecimento da Procuradoria Legislativa. Isso não era comum e ainda não é no Brasil como um todo, o Legislativo ter a sua Procuradoria especializada. Isso foi também um ganho muito grande, mediante concurso público específico, porque dentro, né, do equilíbrio que há entre os poderes, o Legislativo tem também a sua prerrogativa de se auto-organizar. E isso ficou muito claro também a partir da Constituição de 88 e aqui no município brasileiro e também com a nossa lei orgânica. Agora, é impossível a gente falar de Assembleia Municipal Constituinte sem situar, né, as pessoas de como era a questão política da época. Acho que o doutor Pedro pode trazer um panorama para a gente nesse sentido, das questões mais cruciais. Deve ter muita história para contar, né, doutor Pedro? Não, era um momento político muito inusitado, porque havia sido eleita prefeita de São Paulo uma candidata que era considerada um azarão, a então deputada Luísa Erundina, que ganhou a eleição, né, e disputando contra Paulo Maluf, que já tinha uma longa trajetória política, né? Então foi uma surpresa, ninguém esperava. E a bancada da prefeita, que dava apoio ao governo, era minoritária, né? Eu era líder da prefeita, muito jovem, e nós éramos minoritários. E havia uma forte oposição de dois perfis, quer dizer, uma vinculada, né, mais conservadora, de partidos que vinham do regime militar, e outra que depois vai dar origem ao PSDB, né, a todo o grupo político que vai ser hegemônico no estado de São Paulo por muitos anos. Então era uma Câmara politicamente muito fragmentada, vamos dizer assim. E apesar disso, Elis, doutora Maria Nazaré, houve muita compreensão da responsabilidade política dos vereadores e foi possível aprovar uma lei orgânica que exigia, inclusive, um quórum qualificado para sua aprovação, ou seja, houve muita disputa, muita negociação, mas com o senso de responsabilidade que presidiu o processo, ao final, apesar da fragmentação política, um resultado muito positivo. Isso que é muito bonito de ver na Casa Legislativa, né, doutora Nazaré? Porque, evidentemente, a gente tem a representatividade popular aqui, né? E nem sempre a base do governo é maior, né? Então, isso pode acontecer. E a gente percebe que os vereadores, né, apesar de muitas vezes não estarem de acordo com algumas questões, eles estão sempre lutando pelo bem da população. Então, essas discussões que o doutor Pedro citou aqui agora, das negociações, são muito interessantes. E numa lei como essa, fundamental, né? Eu, pessoalmente, sou uma entusiasta do Poder Legislativo. Eu acho que ele é a pedra de toque da democracia. E não é porque haja um ou outro, e às vezes muitos, que eventualmente são acusados de corrupção e de esquema e disso ou de aquilo, que a gente pode delegitimar essa instituição. Ela é fundamental. Por quê? Porque é exatamente aqui que o povo está representado. As pessoas são eleitas, né? Portanto, a soberania popular, que é um elemento essencial da democracia, ela se expressa precisamente no Poder Legislativo, onde há os debates
E apesar disso, de haver essa fragmentação, que deve haver e é saudável que haja, se chega finalmente a um consenso que expressa exatamente essas diferenças que há na sociedade. Portanto, eu penso que a Câmara Municipal de São Paulo, nesse aspecto, é assim um exemplo e uma inspiração para outras câmaras no Brasil. E, doutor Pedro, para a gente finalizar esse primeiro bloco de conversa, né? Como o senhor avalia a importância da Assembleia Municipal Constituinte nos dias de hoje? Veja, ela criou um documento que é a referência para a cidade de São Paulo, não é para gestão. Tudo emana da lei orgânica. Então, a importância está aí, né? O fato de que ela gerou a lei fundamental do município. E ela é uma referência porque muitos dos seus integrantes, muitas integrantes, tiveram depois uma trajetória política que se espalhou pelo Brasil. Então, aquela geração acabou tendo um impacto na política brasileira que foi um fator de levar para todo o Brasil a experiência que havia sido adquirida aqui no processo constituinte municipal. Vários vereadores se tornaram deputados federais, vários deputados estaduais, senadores, né? Durante a Constituinte, nós tivemos o caso do vereador Marcos Mendonça, que era um feroz opositor do governo, né? E, portanto, meu, mas que em determinado momento, como eu era suplente de senador, e o senador que estava em exercício se afastou, ele poderia assumir a senatoria. E aí houve uma discussão jurídica, doutora Maria Nazaré, se era possível acumular as duas atribuições. Ele se licenciaria da Câmara, mas se era possível, ou se ele teria que renunciar ao mandato de vereador. E apesar dele ser um vereador de oposição, eu fui o primeiro que diz, olha, para a cidade de São Paulo e para a Câmara Municipal de São Paulo é uma honra ter um senador da República. E ele foi, então, senador com apoio da unanimidade, apesar do clima político muito disputado. Então, isso é um exemplo, né, de quão positivo foi aquele processo. Muito bom. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua. E aproveite para curtir o nosso programa nas redes sociais. Até já. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta, hoje recebendo o professor da USP, ex-vereador constituinte, doutor Pedro Dallari, e também a procuradora legislativa aposentada, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Voltando a conversar sobre esse tema tão fascinante, é como voltar na história, né, gente? Assim, voltar. E é uma coisa tão importante para a gente, que tudo acontece em virtude, né, do que aconteceu nessa Assembleia Constituinte e tal. Doutor Pedro, o senhor falou no bloco anterior sobre a participação popular, sobre as audiências públicas. Fala um pouquinho mais profundamente como é que elas foram na prática, né? Porque, por exemplo, hoje aqui na Câmara, quando a gente tem audiências públicas de projetos de lei, a gente procura, a gente como se eu fosse a vereadora, não, né? A gente que eu falo, a Câmara Municipal. A gente procura privilegiar os mais diversos bairros. Hoje a gente tem o artifício da audiência pública online, então você consegue enviar o link, as pessoas participam de qualquer lugar. Então a gente tem uma participação maciça das pessoas. Mas eu fico pensando naquela época. Internet naquela época, acho que, né? Não tinha. Não tinha, Nós né? estamos falando de 1990, Pois 89 e 90, não tinha. Então era tudo presencial. A Constituinte se organizou em comissões temáticas, não me lembro o número exato, e quem organizava as audiências públicas eram essas comissões temáticas. E as pessoas vinham dos bairros, era, claro, a participação acabava sendo muito canalizada através de entidades da sociedade, porque era uma maneira até da gente aferir
a opinião da sociedade de uma maneira mais abrangente. Ter uma né? representatividade. Tinha uma representatividade, né? Então havia mesas de debates. Agora, era muita gente, porque exatamente como não tinha internet, não tinha nada online, era tudo presencial, as pessoas vinham aqui. Então os corredores ficavam lotados, havia debates muito tensos, porque havia posições diferentes, né? Mas foi um clima muito interessante de democracia. É importante lembrar que naquele momento no Brasil se respirava a democracia, né? Havia ocorrido o fim da ditadura militar em 1985, depois a realização da Assembleia Nacional Constituinte, depois nos estados a elaboração das constituições. Quando isso chega nos municípios, o clima de participação da sociedade havia se disseminado pelo Brasil. Todo mundo tinha opinião, todo mundo queria defender, todo mundo queria. Então, foi bárbaro, né? Foi um momento realmente muito, muito interessante. Efervescente, né, doutora Nazaré? Está me ocorrendo agora que a Constituinte Municipal aqui de São Paulo foi a pioneira no sentido de criar nos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica a figura dos conselhos de representantes, que só muito recentemente foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, já havia ali essa ideia, né, de você ter a sementinha plantada. A sementinha plantada. Isso é importante, porque qual era a ideia que a gente já tinha naquela época? São Paulo é muito grande. São Paulo, a cidade de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes, né? Não sei quanto que esse último censo deu, mas deve ser isso, 10, 11 milhões. É claro que tem que haver, como ocorre em Londres, como ocorre em muitas cidades do mundo, uma descentralização. Então, a Constituinte Municipal já discutiu um processo ainda embrionário de criação das subprefeituras com subprefeitos eleitos pela população e com conselhos de representantes. Essa era a ideia. E cuja implementação, seja por razões políticas, seja por razões jurídicas, acabou sendo retardada. Agora, vai vir, porque tem que ser, não é possível administrar uma cidade de 10 milhões de pessoas sem uma descentralização maior, e quando vier, isto vem porque lá atrás se imaginou esse cenário, né? Então pensando até no nome desse programa, né, Elis? Quer dizer, é o passado influindo o futuro. No futuro, né? sem dúvida nenhuma, né? Isso é importantíssimo, né? E mesmo nessa questão de tecnologia, a Câmara Municipal foi o primeiro parlamento do mundo a implementar o processo legislativo digital. Porque, doutor Pedro, em 2019, antes da pandemia, o então presidente Eduardo Tuma sugeriu que a gente imaginasse para projetos de baixa complexidade, que são a maioria, denominação, honraria, pudesse ser feita a votação por meio digital. E a gente conseguiu implementar isso ainda em 2019. É um espetáculo. Então, só que com total segurança digital, coisa que em outros parlamentos no Brasil não houve. E aqui houve. São Paulo é sempre o exemplo, né? Isso é que é importante, ela é a referência, né? Durante a Constituinte, inclusive, doutora Maria Nazaré, havia muitas delegações de vereadores de outras cidades que vinham, exatamente porque não tinha internet, não tinha, a comunicação era mais difícil. Então, o que essas delegações faziam? Elas vinham para saber o que estava acontecendo aqui. Por isso é que, mesmo em outras leis orgânicas, embora os processos tenham sido simultâneos, porque todo mundo tinha o mesmo prazo, o que se produziu para a lei orgânica de São Paulo acabou estando presente em muitas leis orgânicas do país, porque durante o processo de elaboração da lei orgânica do município de São Paulo, vereadores de outros municípios vinham aqui pegar elementos. Olha só, muito interessante. Agora, se a gente pudesse falar sobre inovações, doutor Pedro talvez seja a pessoa que tenha, né, um repertório interessante nesse sentido, né? O que você poderia citar desta lei de inovações, a gente já falou de algumas coisas aqui no decorrer desse nosso bate-papo, mas assim, como você deve estar assim, repleto de histórias, eu quero aproveitar essa oportunidade. A doutora Maria Nazaré vai saber muito melhor do que eu, porque eu estou afastado desse processo há 40 anos, tá certo? Mas o que eu me lembro, e eu acho que fica, é a ideia da legitimidade política na vida do município. Então, audiências públicas, que até hoje estão, né? Hoje há projetos, isso foi aperfeiçoado, quer dizer, há projetos de lei, há leis municipais, que não podem ser votadas se não houver audiência pública. E tem um número certo, um mínimo, né? Isso, a origem está lá atrás, no processo constituinte e na lei orgânica. Depois, essa ideia
dos conselhos de representantes. Uma possibilidade que acabou não sendo explorada, e é uma pena, que é o uso de instrumentos como o plebiscito para aprovação de obras de maior impacto na cidade, né? Nós já defendimos naquela época, como existe em muitos lugares do mundo, que para uma intervenção urbana muito vigorosa numa região tenha que haver a consulta à sociedade, né? Então eu diria que o grande legado da lei orgânica, mais do que algum aspecto específico, porque isso já foi muitas vezes alterado, é esse espírito de legitimidade popular e democracia. Com certeza, e esses aspectos, né, do processo legislativo digital, da audiência pública com participação remota também, né, a própria regionalização, né, as subprefeituras, né, que, enfim, tudo isso já estava ali como ideia, digamos, em ideia, né, em espírito, como o senhor colocou, na nossa lei orgânica, porque São Paulo é uma cidade que, na verdade, responde isoladamente por 10% do produto interno brasileiro, né? Posso te dar um outro exemplo, claro. Elisa, muito interessante, que eu discuti na época muito com o então vereador e depois um grande deputado, Arnaldo Madeira, Sim. do PSDB. Eu era da área, sou até hoje professor de Direito Internacional. E para mim era fundamental se pensar nas relações internacionais de uma cidade, coisa que não se falava naquela época, né? A Secretaria de Relações Internacionais, que hoje existe na cidade de São Paulo, foi criada muito depois. O que havia na época era uma assessoria. Mas eu conversei com o deputado Arnaldo Madeira, com o vereador, que era de oposição, me dizia, olha, nós temos que... São Paulo é uma cidade muito importante, tem que ter relações internacionais com outras cidades, com fora. E o artigo 4º da Lei Orgânica do município de São Paulo prevê o estabelecimento de relações internacionais pela cidade de São Paulo. E hoje está aí a Secretaria de Relações Internacionais, consolidada. É até a ex-prefeita Marta Suplicy, que é a atual secretária. E isso também, uma discussão, veja, embrionária, entre dois vereadores, no cafezinho, e nasceu. Isso aí, porque nós captamos que era fundamental haver esse registro. E o nosso restaurante escola surgiu também de um acordo internacional entre a cidade de São Paulo, a Prefeitura de Genebra, e no caso também a participação do Poder Executivo. Eu participei desse processo na altura, e foi um processo super interessante que deu origem a um projeto de grande impacto social, que é o nosso restaurante escola, e que tem a participação do Legislativo, da Câmara Municipal, que cede o espaço e se responsabiliza pelas contas de luz, água. O Poder Executivo seleciona, no caso, a Fundação Jovem Profissional ou outras, né, que possam participar de um edital público para que os jovens sejam treinados aqui, adquiram uma qualificação profissional, e tudo isso foi possível com um investimento internacional, no caso da cidade de Genebra. Então, é um exemplo de como essas ideias se transformam em realidade. Isso é para a gente ver como uma lei reverbera, né? Até dentro da própria Câmara, né? E esse restaurante escola, que já está, enfim, em ação há algum tempo, ele funciona exemplarmente, né? E a gente vê essa coisa social tendo efeito, né, de pessoas que não têm uma profissão e sendo formadas e tendo oportunidade. Isso é maravilhoso, né? Não, sem dúvida. E é isso, é a política, né? As pessoas, às vezes, não gostam de discutir política, não podem, mas aprendam isso. Ruim com ela, pior sem ela. É a política que gera o debate, que gera o caminho mais adequado para a busca de soluções. Eu estou me lembrando de Platão, né? Se você não gosta de política, cuidado, porque você vai ser governado por quem gosta. Então é bom você gostar, porque aí você participa do governo. Agora, a gente está falando de lei orgânica, né? Agora eu quero uma percepção dos dois aqui, nesse nosso programa, né? O quanto o cidadão é ligado na lei orgânica do município e o quanto que isso... Que interfere, isso não há dúvidas, né? Mas, assim, as pessoas não têm ainda, né, essa questão de se inteirar do que diz a lei orgânica, da importância dela, do que afeta a vida pessoal dela. Eu queria uma consideração de vocês nesse sentido. Veja, em nenhum lugar do mundo, né, para a gente ser realista, as pessoas conhecem a legislação. Então, isso não é uma característica de São Paulo, nenhum lugar do mundo, né? Mas as pessoas conhecem e têm noção dos seus direitos, né? Isso elas têm, né? Então, é evidente, a pessoa pode não ter o hábito, a capacidade de ficar lendo, entendendo uma legislação, mas a pessoa sabe o que é certo, o que é errado, né?
e sabe se determinado mandamento legal, determinada ordem é absurda. Então, por isso é que a lei tem que buscar legitimidade, né? Porque se não adianta a gente achar que é possível fazer uma lei que, como ninguém lê, ninguém percebe, ela pode ser feita de qualquer maneira. Porque a hora que ela produzir efeitos, e se a produção de efeitos for contra a percepção que as pessoas têm do que são seus direitos, as pessoas se revoltam contra isso, né? Então eu sou mais otimista, Elisa. Eu acho que a sua pergunta estava imbuído aí um certo pessimismo. Eu acho que as pessoas têm sim noção. São Paulo é uma cidade politizada, né? Ela tem uma população participativa, né? Os processos eleitorais são muito vigorosos aqui em São Paulo, ao debate. A Câmara Municipal de São Paulo é uma Câmara pautada muitas legislaturas por uma forte pluralidade, o que mostra que as diferentes percepções estão aqui, o que é um indicador de maturidade. Eu acho que a cidade... Agora, é evidente, muitas vezes o cidadão não está de acordo com algo que a maioria da Câmara decidiu, mas vejam agora na votação recente da reforma do plano diretor, como a insatisfação de determinados segmentos levou a Câmara a agir com sensibilidade, a reformular decisões iniciais, e assim é a vida, é assim mesmo, é assim que funciona. Portanto, eu sou mais otimista. Eu acho que as pessoas têm uma sensibilidade para compreender os seus direitos e, a partir daí, discernir o que está certo ou o que está errado. Otimista também, doutora Nazaré? Muitíssimo. Eu acho que a gente tem transparência. Quando eu estudei Direito Administrativo, depois estudei a vida inteira, mas quando ainda estava na faculdade, às vezes eu pensava que não havia o princípio da publicidade, sim o da opacidade. Né? Leis eram como salsichas, nunca se sabe como foram feitas. E hoje a gente tem um processo hipertransparente, a Câmara Municipal é exemplar, é o único parlamento que eu conheça que tem colégio de líderes transmitido online, publicamente. Nós temos tecnologia que favorece muitíssimo a transparência, né? E temos também uma preocupação com a comunicação. Eu penso que é estratégico hoje, né? Transparência, comunicação e tecnologia. Eu acho que com essa tríade a gente chega muito mais perto do cidadão, até porque o cidadão brasileiro como se diz, conectado. Segundo os dados, apenas os Estados Unidos ganham o Brasil em termos de acesso, né, do cidadão à tecnologia e uso da tecnologia. Então, eu creio que a gente realmente está no caminho de uma ampliação, digamos, dessa participação democrática, desse acompanhamento do cidadão, né, em relação ao governo e especificamente no âmbito local. E eu só tenho a agradecer a honra de entrevistar esses dois feras aqui no nosso Legislativo do Futuro. Dr. Pedro Dallari, muitíssimo obrigada pelas considerações, por nos fazer viajar pela história. Doutora Nazaré também, muito obrigada. Eu agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui ao lado do Dr. Pedro e de você também, Elisa. Muito obrigada. Eu também agradeço muito o convite que foi feito, que hoje. voltar à Câmara para mim é sempre um momento de muita emoção. Muito bom. E eu agradeço muito o convite. Tá ótimo. E eu agradeço também a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. Siga também o nosso perfil no Instagram, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.